Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro que é muito conhecido atualmente, que é o livro do professor Silvio de Almeida. Antes de mais nada, é importante que eu sempre lembre que é importante que vocês se inscrevam aqui no canal, ative as notificações para acompanhar todos os vídeos aqui do canal aos dias de domingo, tá bom? Pessoal, sobre Silvio de Almeida. Silvio de Almeida, tem aqui a foto dele, é a foto que ilustra inclusive esse livro. É importante eu falar um pouquinho sobre ele. Ele é natural de São Paulo, advogado, filósofo, doutor e pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele está muito presente no debate público, apresentando a sua teoria que ele defende, tanto que é a teoria que o racismo ele é estrutural. E o que seria esse racismo estrutural? É o que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje. Bom, na parte da... esse é um livro curto, tá? Deve ter aqui em torno de 250 páginas. E nesse livro aqui, o professor Silvio de Almeida, ele defende a sua tese, a sua teoria, na qual ele alega que e fala que o racismo ele, no Brasil ele é estrutural. Bom, vamos aqui por partes. Logo na introdução desse livro, ele fala um aspecto que é interessante, que ele fala que a ideia de escrever o livro... só um segundo. Perdão. E ele alega que a ideia de escrever esse livro, no caso, é para... a proposta dele é fazer um livro simples, de baixo valor, né? Então por isso vocês percebem que ele não tem tanta ilustração, não tem ilustração nas capas, nas páginas, o que tornaria o livro de um valor financeiro mais alto, porque a proposta dele foi exatamente fazer esse livro a um baixo custo, para que ele pudesse ser lido pelo maior número de pessoas, em especial as pessoas da qual ele quer atingir, que seriam aquelas pessoas as pessoas que são vítimas do racismo e que algumas dessas pessoas tomem a percepção da noção da realidade da qual elas estão inseridas e ao mesmo tempo são vítimas e por muitas vezes acabam vitimizando outras pessoas. Então assim, é importante logo falar de cara essa perspectiva de que ele faz esse livro, no caso, com uma finalidade. E isso fica muito visível quando a gente observa a parte das referências bibliográficas. É muito fácil de perceber que ele teve o trabalho de fazer uma pesquisa muito mais elaborada do que a obra que ele escreve. Daria para ele falar um pouco mais, apresentar mais detalhes históricos, detalhes sociológicos, mas aí a gente iria fugir um pouquinho da proposta do professor Silvio de Almeida. Então é logo muito nítido pelas fontes bibliográficas, pela parte de referência, que ele fez uma pesquisa muito grande para escrever tão pouco. No caso é porque exatamente essa era a proposta, fazer um livro de fácil acesso, de fácil compreensão do grande público. Por isso é um livro que ele foi escrito para cumprir essa finalidade. Bom, aqui logo de cara, pessoal, é muito interessante eu colocar que ele coloca, e ele faz aqui algumas reflexões, isso é muito interessante, que a origem do racismo, ela passa também pela questão do iluminismo. Então, eu vou ler aqui uma passagem aqui, quando ele coloca que do ponto de vista intelectual, o iluminismo constituiu as ferramentas que tornariam possível a comparação e posteriormente a classificação dos mais diferentes grupos humanos, com base nas características físicas e culturais. Surge, então, a distinção filosófica e antropológica entre civilizados e selvagens. E essa classificação entre civilizados e selvagens é uma percepção que ela fomentaria a exploração dos povos africanos por parte dos povos europeus. E aqui ele fala isso, né, na parte seguinte, inclusive também para a questão da ocupação das Américas. Então ele fala exatamente assim: a classificação de seres humanos serviria mais do que para
o conhecimento filosófico como uma das tecnologias do colonialismo europeu para a submissão e destruição das populações da América, da África e da Ásia e da Oceania. Então, precisava de uma base, no caso, que tornasse, digamos assim, tragável o processo de colonização dos povos considerados, entre aspas, inferiores ou selvagens. Então, ele coloca que o iluminismo, em algum ponto, serviu como um alicerce teórico-filosófico para as ideias racistas, com um fim utilitarista, que seria o fim da exploração dos povos africanos, americanos e asiáticos. E aqui, aí a gente percebe, por exemplo, quando ele coloca aqui que a Conferência de Berlim de 1884, que ele não menciona isso aqui, mas eu posso acrescentar, que essa conferência ela foi feita entre os países europeus, loteando o continente africano para as grandes potências. E é interessante a gente perceber que eles colocaram essas divisões propositalmente, sem obedecer às divisões que os africanos eles já faziam entre eles. Então eles colocavam sempre em mesmos territórios povos de culturas completamente diferentes e às vezes até inimigos históricos. E os europeus fizeram isso com um condão, com o propósito exatamente de fazer com que naqueles territórios ali não pudesse ocorrer uma certa sintonia, um certo alinhamento que pudesse em algum momento permitir com que eles se revoltassem. Então eles acabavam sempre colocando ali dentro daqueles mesmos territórios que eles passaram a considerar como países, que foi uma divisão, repito, arbitrária, mas com o propósito de fazer com que esses povos não pudessem constituir unidades e assim se tornariam cada vez mais frágeis perante os predadores europeus. E aqui, pessoal, é interessante, acho que é digamos assim, o núcleo do trabalho dele. Ele apresenta as concepções do que seria o racismo. E assim, ele apresenta que existe, primeiro, são 3 concepções: a concepção individualista, a concepção institucional e a concepção do racismo estrutural, que é o que ele realmente defende. Então, assim, ele coloca como primeiro o racismo individualista, que seria uma perspectiva de que não haveriam sociedades racistas, mas tão somente indivíduos racistas. Então, as atitudes de racismo, ela seria fruto da má conduta de alguns indivíduos que individualmente praticariam atos de desrespeito a pessoas como, por exemplo, os negros, né? E aí, no segundo ponto, ele fala sobre a concepção institucional. Silvio de Almeida, ele acredita que essa perspectiva ela já é um pouco mais avançada em relação à concepção individualista, porque ela parte do princípio de que as ações de racismo elas podem ser coletivas por parte das instituições e não mais apenas na perspectiva individual. E aqui, para finalizar, ele fala sobre a perspectiva da concepção de racismo estrutural, que é realmente o que ele defende. Então ele parte da ideia de que o racismo ele é muito maior do que apenas uma atitude individual do ser que discrimina, que constrange o outro por conta da sua raça. Não, para essa perspectiva, o racismo faz parte de uma estrutura, certo? Que essa estrutura ela fomenta a prática do racismo por pessoas que não se percebem cometendo essas ações de racismo, mas apenas replicam de uma forma, de uma cultura, sem que ela perceba o racismo que está embutido naquelas ações. E ele parte da ideia também da prática do racismo, até mesmo por parte da pessoa que sofre a ação racista. Então é um sistema que ele se retroalimenta entre a prática que você exercita o racismo e você, ao mesmo tempo, pode ser efetivamente vítima do racismo. E ele fala aqui também da perspectiva de que o racismo no Brasil, ele não é diferente de alguns outros países. Ele fala aqui que no Brasil, o capitalismo, ele é alimentado pela perspectiva racista. Em que ponto? No Brasil, a maioria da população é de cor, né, de parda, entre negros, propriamente ditos, e as pessoas de pele um pouco mais clara. Então, assim, Silvio de Almeida, ele coloca que é importante, e aqui não no sentido, eu falo não no sentido de que isso seja correto,
mas no sentido de perceber que o racismo ele alimenta o capitalismo brasileiro, porque faz com que ocorra uma certa reserva de mercado. Então, assim, quanto mais pessoas forem discriminadas pela questão da sua pele, mais elas vão se submeter a empregos onde elas vão receber menos, onde elas vão receber pouco salário, onde elas vão estar submetidas a condições insalubres e em péssimas condições, onde o capitalista ele vai ter que despender menos salário, menos valor, menos valores pecuniários em relação ao operário. Então, Silvio de Almeida ele coloca que o racismo ele faz parte de uma engrenagem que tem um condão de realmente gerar lucros. Por isso ele coloca que a diferença entre alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que é um país racista, mas ali a população de negro é uma população muito pequena em relação aos brancos. Então é mais fácil de os negros conseguirem determinadas conquistas porque eles não ameaçam, digamos assim, o status quo. E essa perspectiva de racismo estrutural, de alguma forma, e ele não fala isso aqui de forma explícita, mas eu acredito que ele tenha, certamente ele leu Marx, e aí ele fala da questão ele não fala isso diretamente, aqui é uma reflexão minha, na perspectiva de superestrutura, que é aquele conceito de que guarda uma certa relação com forças que o indivíduo está submetido àquilo, numa perspectiva muito maior, e acaba movendo ali os personagens como marionetes, em que as pessoas acabam percebendo que elas estão reproduzindo essa ação racista dentro de uma superestrutura, né? E aí é que ele faz tipo análise entre racismo e ideologia, ele compara racismo, ele faz esse link com racismo e política, racismo e economia, que eu acho muito interessante essa parte, né? Então é isso, foi simplesmente um vídeo de apresentação desse livro aqui, né, do racismo estrutural, do professor Silvio de Almeida, tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva sempre aqui no canal para sempre acompanhar os meus vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, valeu!